Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado português. Quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso, como a que eu tenho aqui na minha frente, isso já é meio clichê, saca? Não, porque muitas vezes eu falo como a que eu tenho aqui na minha frente. Não, nem é pra mim, tá ligado? Não, mas é pra você sim, porque hoje a gente vai falar de um assunto que vai interessar muita gente, assim como todos os outros assuntos que eu trago aqui, porque eu sempre trago assuntos relevantes. Mas antes de mais, como é padrão, seja muito bem-vindo, Otton Coelho, seja muito bem-vindo, tá? Valeu, eu gostei do querido. aperto de mão, é o aperto de mão de quem faz e acontece. Quem é o Otton Coelho? A primeira pergunta que eu começo é o convidado a se apresentar. Beleza. É uma pergunta bem... Profunda. Porque a gente pode trazer por várias perspectivas e narrativas, né? A de imigrante, a de um atleta frustrado, a de um empreendedor, a de quem já faliu e sabe o que é passar por isso. Quero conhecer todas. Tem tempo? Temos aqui uma horinha, bora tocar o terror. E a que eu gosto de falar, a que tá vivendo um sonho. Porque trabalha com o que gosta, que é, na verdade, ajudar quem quer ajuda, quem precisa de ajuda. Que é, quantos empresários não são, na verdade, um escravo do seu próprio negócio, né? Então. E o nome da empresa que eu trabalho, inclusive empresa independente, ela traz no nome o que a gente consegue causar de positivo na vida dessas pessoas. Top. O Otton hoje é um cara que ele acredita que tudo é sobre pessoas. Tudo, sempre. Mesmo que vá ter a IA entrando nos processos. Por mais que eu tenha um pensamento muito lógico, muitas das vezes por causa da engenharia, eu sou um cara que adora pessoas e gosta de gestão. Top. Incrível. Tudo eu posso narrar a partir disso daí. Não, mas é uma ótima definição, porque como a gente está aqui num podcast de empreendedorismo, vai sempre enviesar para a parte empreendedora, empresarial, gestão. Então, você trazer essa ótica de uma dor, que é de muitos empresários, e dentro do contexto de empresas de serviço digital, principalmente agências, produtoras, o que é que seja, eu também atuo muito aí, mas mais no sentido de mentoria mesmo, porque é uma dor que eu passei e ainda passo. Por quê? Porque hoje a minha empresa não depende de mim, mas ela depende de mim para crescer. Ou seja, ela ainda depende de mim. E eu queria saber de você o que você considera as etapas da vida do empreendedor, porque o empreendedor ele cria um negócio para ele ser empregado, antes de mais nada, né? Claro. E depois a coisa vai escalando. Quais são essas etapas na sua visão? Show. Eu gosto de responder isso por né, desde lá no mercado, eu entrei em 2018, mais ou menos, profissionalmente, 17 para 18 ali, eu sempre falo. Eu acho que o jeito certo de se entrar hoje é você criando seu próprio emprego, com certeza, prestando serviço, podendo ser pago para aprender aquilo que vai virar a tua especialidade. Tu consegue também testar várias áreas. Então esse para mim sempre é um primeiro pilar, né? Ele vem ali atrelado aos dois remos de estudo e aplicabilidade daquilo que tu estudou. Porque senão tu vai ficar naquele overthinking ali só de, só quero estudar e nunca vai se sentir pronto. Depois disso, vai chegar um momento que o teu limite vai ser tuas horas. Porque tu vai precisar dormir, tu vai precisar fazer qualquer outra coisa. Totalmente. Então, enquanto você tá nessa de prestar serviço, cara, enquanto tu não encher tua agenda, pra mim, tu não passou pro próximo nível ainda. E sempre só falando que tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre a minha perspectiva, que eu acho que isso é muito bacana, né? A gente ter a liberdade de falar o que acredita. E não ficar muito naquele em cima do muro ali. Claro. Então, depois desse momento que você encheu sua agenda, é um momento que você precisa... quem que eu posso treinar? Quem que eu posso chamar para trabalhar junto comigo? Você tem duas opções ali agora. Ou você encontra alguém igual para continuar fazendo a mesma coisa, ou você vai ter que encontrar alguém que seja complementar aquilo que você não sabe fazer. Acho que a Rita tá tendo uma aula ali já, hein, Rita? Então... Não tá? Porque é uma dor que ela tá desenvolvendo agora, então é mentoria Show. gratuita. Perfeito. Então, por quê? Porque aqui você vai escalar horizontalmente, né? Então você vai continuar fazendo mais o que você já sabe fazer. E Exato. você já tem ali todo aquele portfólio de clientes. Ou você vai começar a agregar coisas ao seu serviço, ou você vai começar a se especializar de fato no que você é bom e aquilo que você não gosta de fazer, mas que, aquele livro O Mito do Empreendedor, né? Sei. Ele trabalha muito sobre isso. Você vai delegar tudo aquilo para alguém que vai conseguir te complementar, talvez numa sociedade, numa gestão de projeto, qualquer coisa que seja. E depois desse momento aqui, eu digo que muita gente morre aqui, inclusive, tá? Por quê? Porque você é muito bem pago nesse momento aqui. Só que esse é um momento onde você ganha muito dinheiro. Mas é escravo do próprio tempo, né? Exatamente. Se você para, você não ganha nada. E aí é que fica aquele drive de, e agora? Se tu quisesse tirar umas férias na Disney, 15 dias, como é que tu faria?
eu posso ir, mas também não ganho. Então vem esse momento de você conseguir ter uma empresa que vai funcionar sem a sua presença. Então aquele ponto de inflexão ali que eu te disse, que você escolhe horizontal ou vertical, entre aspas, vai precisar do outro momento, que é a pessoa que vai te substituir, ou que vai fazer junto contigo aquilo ali, mas depois eu acredito que já vai vir a pergunta, com uma gestão bem elaborada, você consegue ter tudo para, na sua ausência, uma pessoa conseguir fazer o que você precisa fazer. Porque tem tudo documentado, tem um ambiente de controle, tem processo, tem job description, tem tudo. Demais. Não, isso é libertador, porque toda vez que você toca em algum desses pontos, o raciocínio que me vem é como foi esse processo para mim. Então, por exemplo, enquanto agência, a gente no início meio que a gente pontuou o serviço que a gente ia prestar e começou a prestar. E depois, ok, mas e agora? A gente fica altamente dependente, então, do serviço de cada um. Qual que é o próximo passo? E aí a gente definiu os SOPs, né? Que é basicamente o to-do list de cada coisa que a gente faz. Então, como fazer o Loom gravado, tudo bonitinho. Ok, mas aí qual que é o próximo passo para o crescimento da empresa? Começamos a definir OKRs, que era uma coisa que não tinha na estrutura. E tudo foi se construindo nesse sentido. E é muito libertador para mim hoje estar o dia inteiro gravando podcast e minha empresa funcionando a todo vapor. Porém, entretanto, todavia, o que eu estou fazendo agora é desenvolvimento de uma área comercial. Por quê? Porque nisso que você explicou agora de escolher alguém complementar ou escolher alguém que reforça o que você já faz, eu escolhi a primeira pessoa como alguém super complementar, que foi minha sócia, a Raíssa, gestora de projetos. Ou seja, com skills de organização que eu não tenho. Já quero conhecer ela, então. Você tem que conhecer ela, vocês vão se dar muito bem. E aí, o que aconteceu? Ela começou a desenvolver toda a parte de gestão de tarefas, que foi muito importante. Próximo passo, alguém na parte operacional. Porque para mim era relevante isso. Eu tenho colegas que escalaram a agência que eu conheço, que eles começaram por contratar o comercial. Porque ele era muito técnico. É o meu caso. Você começou por contratar... Cara, não vou dizer que eu odeio venda, porque eu acho que tudo é venda. Né? Tudo é venda, exato. Mas, inclusive, um dos meus modelos de negócio, que a gente não vai comentar aqui, a gente fala por cima só, eu escolhi por causa disso, por não depender da venda. Então, eu me foquei em fazer o que eu gostava, que era criar audiência. E depois que eu tenho audiência, eu sei que eu posso encontrar alguém que vai saber fazer alguma coisa com essa audiência. Top. Não, isso é incrível, porque é o que a gente falou também no episódio anterior, a necessidade do autoconhecimento, porque quando você se conhece e sabe aquilo que você é bom, você arruma pessoas complementares. Se você não tem muita noção, porque você ainda não testou muita coisa, você fica travado. Mas conta mais, então, sobre esse processo, então, de como é que foi para você escalar negócios, ou começar a escalar negócios, o que você delegou, o que você não delegou, até porque eu falei de mim, mas tem gente que não se identifica com essa parte de, a venda, por exemplo. Você teve uma escala diferente da minha, então não tem o caminho certo ou errado, tem mais a ver com o que está alinhado com você, não é? Inclusive, isso que você fala sobre certo e errado, todas as vezes para os nossos clientes aqui, quando a gente está falando em consultoria de engenharia de negócio, né? Que é muito mais do que só gestão. O primeiro momento é o de definir missão, visão e valores de uma empresa, né? Porque a gente traçando aqui uma linha do tempo, na linha do tempo do empreendedor, quando ele começa a trabalhar, ele começa a empresa sendo ele. Mas a empresa não pode ser menor do que ele. A empresa é uma grande entidade. Então a gente precisa dar corpo para ela. Só que como é que a gente vai dar corpo para um negócio no digital? Aqui a gente está dentro de um estúdio e etc. A gente consegue ver, né? Mas e qual é que é o corpo de uma empresa que está 100% home office? Como é que a gente vai conseguir tornar isso visual para todo mundo? Até mesmo para o cara que é o CEO, para ele saber que, peraí, eu preciso seguir a missão, visão e valores da empresa, porque senão eu não estou de acordo com a empresa e talvez eu precise sair daqui. Total. Entende? Total. E aí, né, nesse papel de certo e errado, eu sempre também falo com meus clientes, e por isso que eu falei sobre a tua gestora de projeto. Eu não me vejo como um CEO. Talvez por necessidade eu aprendi a fazer várias coisas que ele precisa fazer. Mas a minha zona de conforto é como COO, é como diretor de operações. É dentro do pega pra capar. E eu sempre trago aqui uma das maiores diferenças entre um CEO e o COO, e eu já admito que eu sou horrível com nomes, então tem nome que eu não sei, alguns básicos ali eu vou saber, mas tem outros que eu já não sei, e eu já admito mesmo, não me pego nesses detalhes. É que o CEO, ele precisa saber, tipo assim, cara, o que tá entrando de dinheiro, o que tá saindo, ele precisa no final do dia dele dizer, a minha empresa é lucrativa. E o COO, ele precisa saber tudo o que precisa ser feito dentro da empresa para que a empresa consiga entregar aquilo que ela prometeu. E eu me sinto aqui.
E isso tem muito a ver com uma definição, eu até vou deixar você complementar, mas só para dar essa ponte, que eu vi essa definição e isso ficou como definição para mim, porque eu me identifiquei, que é o papel do CEO é fazer a empresa crescer, o papel do COO é fazer a empresa funcionar. Exato. E eu concordo, porque pelo menos é assim que funciona a minha estrutura. O meu olhar tá no crescimento da empresa, o olhar da Raíssa tá no funcionamento da empresa. Perfeito. E assim, claro, como um intraempreendedor, muitas das vezes, aquilo que eu não estou numa empresa minha, mas eu quero que a empresa que eu estou cresça também, eu vou sempre estar dando input, estar dando insight para, vamos crescer. Isso é um bom ponto. Você não explicou isso. Tipo, você intraempreende porque você tem um cargo de direção numa empresa e tem empresa fora da empresa. Eu tenho 2 empresas minhas que são independentes. Que funcionam sem você? Funciona 100% sem mim. Então, no caso... uma delas já faz uns 3 meses que eu não... Nem vai lá? Não dou um oi pro time. Não nada. E a outra, uma vez por semana, como eu tava viajando agora, ou seja, passamos 15 dias distante e a operação tá 100% rodando, funcionando. Então, essas são as minhas empresas e eu brinco que eu deixei elas independentes para viver o meu sonho, que é trabalhar na empresa independente. E aí, gente, o cara empreendeu para trabalhar pros outros. Fica a dica, quer aprender, arrasta pra cima. Muito bom. Então, tipo assim, né? É um caminho muito não comum, acredito eu, mas... Por quê? Eu tenho certeza que a audiência tá perguntando assim, por que caralho ele fez isso? Explica pra gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Se a gente fosse falar uma das coisas, né, que o ser humano tem como necessidade básica é o pertencimento. Então, quantas e quantas pessoas já não fizeram diversas coisas na vida para querer pertencer a um grupo? Eu brinco que tudo que eu quis fazer porque eu queria ter aquilo que um grupinho no colégio tinha. Ok. Porque eu queria fazer parte daquele grupinho. Eu queria ser reconhecido por aquele grupo. Então a empresa independente chega na minha vida como sendo um bando de louco, que nem eu, que me fez ter a certeza eu não sou o único. Então ela preencheu. Cara, existem mais de pessoas que pensam da forma que eu penso. Então... aquilo ali também, e o que eles fazem, foi o que eu falei, a minha paixão, é o que me dá tesão, é o que fala, cara, Otton, aquela pergunta babaca, mas eu adoro. O que tu faria de graça pro resto da tua vida se dinheiro não fosse problema? É o que eu faço na empresa independente. Então, é isso. Caramba, surreal. Então, assim, já existia aquilo ali. Se já existia aquilo ali, eu falei, mano, é o que eu amo fazer, então eu quero melhorar isso daqui. E o que você ama fazer é estruturação da autonomia de um negócio. Gestão de pessoas e processos. Basicamente. É o que eu amo fazer. Então, dentro aí da minha jornada, eu não falei, mas... até porque ficou bem batido. Isso, infelizmente, para mim, acaba com o mercado. Mas desde 2018, eu sou Master Coach. Antes de todo aquele boom que teve no Brasil... eu consegui bons números com isso, na verdade. A minha jornada no marketing digital veio como ferramenta, né? Porque eu estava como Master Coach e eu precisava ter clientes. Então, o marketing digital eu utilizei para isso. Pô, já tive perfil com 100 e não sei quantos mil seguidores na época. Enfim, mas é um parêntese. Então, eu vi na empresa independente a oportunidade de exercer aquilo que eu amava, mas que eu tinha deixado de lado por imaturidade numa época, era 23, 24 anos, por não ter conseguido, por ter falido, por ter passado por um processo de, tipo assim, cara, quantas pessoas conhecem a verdadeira sombra, assim, né? A própria sombra. Então, tudo isso daí... E como é que foi essa parte do processo? Até para o pessoal entender, porque como você trouxe à tona essa parte, mas ainda está solta, como é que foi essa parte da sua história que te trouxe até aqui? Então, Master Coach, né, no caso, era desenvolvimento pessoal, era ajudar outras pessoas a se desenvolverem, certo? Totalmente. Voltada, principalmente, daí tem a ver com a sua história, os meus maiores clientes foram empresários de dropshipping, 2019. Que loucura. Então, ali eu tenho mais de 300 cases de dropship na minha cartela, e coisas fabulosas, assim, pessoas que não conseguiam bater R$1.000 de lucro no mês e 2, 3 meses depois tava com 1 milhão de lucro. Então, eu tenho uns cases bem, bem bacana nesse... Mas você auxiliando empreendedores que empreendiam com dropshipping. Exato, porque é tudo cabeça. Ok. Então, eu até na época eu tinha lá alguns checkpoints que o dropshipping trazia, né? Então, tipo, tenho 10 mil, tenho 50, tenho 100, tenho 300, tipo assim, existem ali algumas etapas
Eu te conheci na época errada, mano. Você Não eu te foi contei. acerto. É porque eu não queria fazer dropshipping. Esse era é o problema. Eu aprendi, foi uma escola pra mim. Claro. Eu já contei algumas vezes aqui que em 2020 eu faturei 1 milhão de euros com dropshipping. É um marco pra mim, 1 milhão de euros. Só que eu Perfeito. lucrei 5%. E essa parte ninguém conta. Fica na internet assim, como faturar 1 milhão de euros na internet, mas não conta o que é a margem dele. Por isso quando você fala empresário de dropshipping, pra mim aquilo ali é uma escola, mas não é um modelo de negócio viável, a não ser que depois você consiga profissionalizar de uma forma que... Eu digo que, inclusive eu tenho ainda, né, essa vontade de vida assim. Eu digo que o dropshipping ele é uma excelente primeira etapa para validar um negócio. Isso é. E depois Foi assim que funcionou pra mim. Exatamente. E daí depois você consegue profissionalizar aquilo ali, trazer para uma produção própria, enfim, coisa do gênero. Mas enfim, um resumo assim muito meu, Master Coach, atendendo pessoas, usando marketing digital para trazer clientes, fazendo parte de masterminds. Então tive acesso os grandes players de 2019 e 2018, basicamente, exceto o Pedro Sobral, o Érico Rocha, assim, eu tive acesso a todos do Brasil. Dá uns exemplos aí de nomes pra galera conhecer. Eu sei do Ryan, que Exato. Ryan, tipo assim, não sigo mais nada, não tenho mais nenhum vínculo. Eu nem sei o que ele faz hoje. Mas eu gosto de exercer a gratidão pelo que aquela pessoa teve de importância, né? Então, foi quem me apresentou o marketing digital. Aí fica ponto final. Então, tipo, Tio Uli, Ed Cred... Tio Uli, lembro dele. Pronto. É que hoje em dia, vê dali quem foi que cresceu e se manteve, online. Né? E se manteve, que é mais importante. E também teve um ponto ali de que várias pessoas não eram online, né? Então, por exemplo, o Paulo Orione, eu mantenho contato até hoje. O cara teve uma empresa vendida por 100 milhões de dólares em 2018, 17, um negócio assim. Sim. Então, e é uma pessoa muito mais low profile, então é um escritório absurdo. A empresa dele eu acho que já deve ter sido crescida ou comprada 2 vezes. Então, sabe? Ou seja, um empreendedor com muito track record. A gente falou do Arthur da QIFI também, ele não é muito presidente. Exatamente, o Arthur. É um cara bilionário, mas que não produz conteúdo. De vez em quando ele abre umas caixinhas de pergunta lá e foda-se. Tipo, ele não... O pessoal da App Max também, que é outro checkout. Na época era só checkout no Brasil. Então, pô, já almocei com os caras. Eu tive muito esse contato, assim, sabe? Ou seja, um ambiente foda, basicamente. Um ambiente que ajuda a... O que eu acho mais bacana dessa época aí foi que eu consegui vivenciar... Eu via uma ideia ser validada ou reprovada dentro de um grupo de WhatsApp. Isso é a parada mais bizarra. Tipo assim, tu tem uma ideia agora. Beleza, joga lá no grupo. Mano, com a quantidade de pessoas que tinham nas áreas, o pessoal simplesmente fazia um raio-x da tua ideia, fazia como se fosse um MVP sem nada construído, e do nada chegava o ponto final, tipo assim, mano, pode tocar pra frente ou melhor não. Ou tipo assim, volta daqui a... Eu percebo isso, mas eu já participei e participo de masterminds, e uma coisa que eu acho perigosa desse tipo de contexto é a falta de embasamento do contexto do empreendedor. Exemplo prático, a gente tem hot seats, você conhece o conceito de hot seat. E por vezes você expõe um problema do seu negócio, um desafio do seu negócio, vem ali pessoas de diferentes áreas dando opiniões. É um ponto. É relevante ouvir perspectiva de fora de pessoas que têm track record em diferentes áreas, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque pode te enviesar com alguém que não tem todo o contexto do negócio, entende? E aí, isso que você falou ao mesmo tempo foi o meu maior problema sobre a minha área, né? Do coach. Da área do coach. Okay. Porque eu tava num ambiente onde as pessoas não valorizavam aquilo. Ok. E eu me deixei... influenciar nesse sentido. Exatamente. E foi aí que eu parei de fazer o que eu mais amava fazer. Por causa da opinião dos outros naquela época. Exatamente. Então, tipo assim, falando de números aqui, eu tinha, sei lá, 23 anos, eu trabalhava 6 horas por semana, eu devia ter um lucro na casa de uns 30, 40 mil reais, devia estar 6 mil e alguma coisa em euro, e eu era infeliz. Porque todo mundo tava comemorando fazer lançamentos de 100 milhões. Mil, né? Foi, tipo assim, 6 em 7. O famoso 6 em 7 na época. Só comemora se tu fez 6 em 7, que a gente não sabe quanto é que era o lucro, só o faturamento. Só o faturamento, exato. E eu era um cara totalmente novo naquele mercado. Então, eu fui muito influenciável, sabe? Porque assim, hoje olhando pra trás, eu vejo o auto inicial como tipo assim, pô, ele tá vendo pessoas que estão vivenciando coisas que ele queria viver. De novo, né? Aquela criança do Otton, quero ter aquilo ali, na verdade. Não quero ser aquelas pessoas. E o que eles têm é o que eu quero ter. E o que eu faço, eles estão dizendo que é errado. Então, tipo assim, sabe? Sim.
Então, Ficou aquela... É porque são pessoas que você valorizava dizendo contra uma coisa que você fazia. Exato. E a autorresponsabilidade. Fui eu que dei poder pra elas, né? Então, tipo assim, eu também não gosto de culpar. Porque se eu não tiver... Hoje, se alguém falasse, eu... para, cala a boca. Exato. Mas naquela época eu não tinha. É porque quando você vira esse drive... Tem um drive que eu aprendi recentemente que é... Não poderia concordar mais, que é quando você não deixa elogio entrar, você caga pra crítica. E é real. Então, tipo assim, nem elogio, nem crítica, põe na balança, tem que pesar 0 gramas, senão vai te influenciar. Faz todo sentido. Exato. Então, daí, só resumindo, vim disso, coach. Como eu tinha aprendido marketing digital, larguei o coach. Abri o que é a empresa hoje, que eu não atuo mais nela, que é a Base Hub. Ela existe até hoje, inclusive como marca registrada aqui em Portugal. E comecei a ter clientes para assessoria de marketing. Só que daí eu entrei naquela vala comum, né? Então, tipo, assessoria. E aí é quando a minha esposa, Juliana, assume a empresa e ela é especialista em criar marcas. Então, que o pessoal fala de branding, né? Uhum. Então, ela cria e gerencia marcas. Então, o que eu fazia dentro da empresa se tornou um LTV da nossa empresa. Né? Então, era a continuação do primeiro trabalho. Ela vendia um pacote, depois você vendia a continuidade disso. Exatamente. Então, isso aí existe até hoje. E, né, daí fazendo um grande salto, a gente sai da Base Hub, eu entrando na empresa independente. Brutal. Que faz 1 ano agora, inclusive esse mês. Ou seja, então tem a parte da assessoria, tem a parte que eu conheço do YouTube, que, enfim, que não é necessariamente a pauta do episódio, e depois você entra na empresa independente, vem todo esse contexto, que é a pauta do nosso episódio de hoje, que é como criar empresas que não dependam dos fundadores. Exatamente. Que pra mim é uma mágica, uma paixão, e dá certo. Brutal. E se você fosse definir de uma maneira simples e muito palatável para qualquer pessoa que ouve o como criar uma empresa que não depende do dono? Ego. Tira o ego do dono. Eu podia esperar assim, qualquer tipo de resposta, mas a sua foi cirúrgica. Eu vou dar a minha interpretação e depois você explana o que você quis dizer com isso. A minha interpretação é que, por vezes, a maior máxima que tem do empreendedor é achar que a empresa não funciona sem ele, ou que funciona melhor com a presença dele. E quando ele é confrontado com a realidade de que a empresa pode até ser melhor se ele não estiver lá, isso acaba com o ego de muitos empreendedores. Exatamente. Tipo assim, talvez tenha sido muito mais fácil pra mim, porque eu nunca quis ter a posição, né, da cadeira principal. Nunca não, porque eu já quis ter, mas depois que eu me autoconheci, eu vejo que ela não é a que eu procuro. Então eu gosto do COO, né? O diretor de operações, o gestor de projeto, o pega pra capar, falar com funcionário, colaborador, trocar aquela ideia. Uma cadeira que eu venho recentemente assumindo, que é a de direção de RH, né? Na empresa independente, então é lidar com pessoas. É sobre pessoas. Sabe? Tipo, é tu poder sentar, olhar no olho e falar, mano, como é que tu tá, velho? Tipo, e conhecer da história de Isso cada vem do pessoa. coach, hein? Isso vem Total. E é por isso que... Entendeu por que eu trabalho pros outros? Os pontos sempre se ligam, não tem jeito. Não tem. Então, foi uma oportunidade de eu exercer o que eu amava mesmo. Que brutal. E aí ficou claro pra você que a melhor forma, então, de tornar a empresa independente é tirar o ego do dono. Pois é, porque, cara, é muito difícil. Na verdade, não é difícil, né? Mas se torna elaborado se a pessoa não estiver preparada, e aí a gente precisa muito ter essa consciência, falar pra ela assim, cara, contrata. Ah, mas eu não vou contratar, não vou achar alguém que faz que nem eu. Eu falei, mas eu nem quero, eu quero que faz melhor, porque existe. É isso. Eu tenho certeza absoluta. Então, tenho essa visão. Então, quando ele entende isso, é muito legal. E também tem aquela parada tipo, do apego, né? Porque ele construiu aquilo ali no início. E como é que tu vai chegar para o cara e falar assim, mano, sai da operação agora? É tipo criar filho, né? O Flávio Augusto fala que empresa é igual filho, é pra ser criada pro mundo, não é pra você ficar depois querendo manter dentro de casa até 30 anos. Mas efeitos em pontos que eu poderia assim, trazer assim, mais práticos no sentido do timing para isso, porque é fácil você falar isso pensando no seu cliente-alvo, que provavelmente é um empreendedor que já tem uma estrutura minimamente robusta, que já tem processos minimamente definidos e que você entende que dá para tirar ele, colocar um gestor de projeto, dá para tirar ele e contratar um CEO de fora, mas qual é esse momento para o empreendedor que está agora escalando uma empresa? Tá, vamos lá então. É até bacana você falar isso, porque daí eu começo a pensar um pouco até nos clientes que já passaram pela gente. Muito mais importante do que processos e etc. que não existem, tá?
é ser saudável para a empresa. Então, eu sempre pergunto por um viés de fluxo de caixa. Né? O quanto que contratar alguém hoje, em 30 dias de contratado, o quanto que essa pessoa já vai ter retornado para a empresa. Uhum. Então, assim, isso para mim é muito mais importante do que só um processo. Porque muitas das vezes não tem um processo. Essa pessoa ela vai montar o processo depois que se tornou nossa cliente. Então, entende que se eu fosse pontuar muito aquilo ali, é tipo assim, cara, tu tem alguma coisa que dá dinheiro, tu tem uma operação, tu tá fazendo alguma coisa? Ou tu só tem uma vontade? Se você já tiver uma operação, se você for aquele cara que acorda de manhã, tipo assim, às vezes tá tomando um café em cima do computador, principalmente os gestores de tráfego, né? Olhando o número, analisando as métricas e fazendo as otimizações. Esse cara não tem uma rotina. Ele vive o dia inteiro apagando incêndio. É real. Então, esse cara já tá perfeito para conseguir começar a escalar, que eu digo escalar não, mas a crescer a empresa dele. Não é escalar os resultados. Porque ele já tem um faturamento. Ele já vende alguma coisa, ele já tem um serviço, ele já tem um produto que seja. E já tá rodando bem, tipo. Exato. Então, pra mim, essa é a pessoa. Ah, Otto, eu não tenho uma vontade. Não é legal ainda. Então me tira da minha empresa. Vamos lá, ao vivo. Me tira da minha empresa. Vou te explicar minha estrutura. Tá. E você recomenda como que eu saio da minha empresa. Tá. Então é assim. Dentro da nossa estrutura, então, a gente tem 4 gestores de tráfego, ok? A gente tem 2 copywriters. A gente tem accounts, né, que cuida diretamente do cliente. Dos clientes. A gente tem a COO. Tá. A gente tem 2 designers. Tá. E a gente tem agora 2 comerciais sendo treinados. Ou seja, nós somos 10 pessoas, 11 pessoas. Eu contei 12. 12, então, 12. Com você, 13. É porque os 2 comerciais são estagiários, então eu nunca Tá. conto isso. Mas eles são... Culpa do A estagiário. galera nunca conta os estagiários. Não conta, né? Mas a primeira merda que der na empresa foi culpa do deles, estagiário. é culpa do Sempre. estagiário. Não, mas como é comercial, por quê? Porque como é um setor novo, Sim. eu tô querendo validar algumas hipóteses. Então Tá. é mais por isso. E... Ok, então vamos botar redondo. Então 12 pessoas e... Ok, já tem aí uma faturação interessante, já tem a sua margem. Onde que é o gargalo do nosso crescimento? Na minha visão hoje, qualificação do cliente. Por quê? Tem cliente que entra que não era ainda para ser meu cliente. Então isso está cada vez melhorando mais. Porque eu já percebi, por exemplo, os clientes que eu tenho de 2 anos e meio, 3, porque a agência tem 3 anos e meio. Então os clientes que eu tenho geralmente assim mais antigos têm 3 anos. Sim. 2 anos e tal, quase 3 anos. Tá. E aí, por que eles são bons clientes? Esses clientes que eu já notei neles? São estruturas mais sólidas. São estruturas já mais bem definidas e que conseguem investir, ter o retorno e ter um pensamento de longo prazo. Quando entra um cliente em esforço, quando entra um cliente, tipo, sem grande preparação, ou a gente põe muita energia naquele cliente para fazer ele se estruturar, e tem variáveis que eu não controlo, então teria coisas que não fazem parte do meu escopo de serviço, ou vai entrar, a gente vai prestar o serviço que é o acordado, que é o funil de venda, é a performance marketing e tudo mais, e aí eventualmente ele não vai ter o resultado tão rápido quanto ele gostaria, e ele vai sair, entende? E deixa eu ver, e você também já deve ter tido aquele tipo de cliente que você entregou tudo que você prometeu, mas ele não teve braço pra vender o que você gerou. Não, já tive, que é o cara que não trata o lead, mas recentemente eu tive um surreal. Teve um que foi muito bom. Dá até vontade de falar o nome. Teve 2 nessas situações, mas um deles é só mesmo porque o ego dessa pessoa à frente da marca não caberia nesse prédio, literalmente. Então, era mesmo difícil gerir esse ego. Então, foi por aí, mas era alguém que tinha 26 de ROAS. Então, é mesmo dentro do e-commerce, é uma coisa que você não vê normalmente. Ok? Tipo, a não ser que você esteja... Tu fosse marca própria em Portugal, dentro do contexto do mercado português. E o outro foi porque ele estava já com a gente há 1 ano. Chegou na renovação do contrato, ele falou assim, gosto muito de trabalhar com vocês, tenho bastante resultado, mas sinto que preciso respirar novos ares, que preciso testar novas coisas. E eu falei assim... A gente dá raça 1 ano pelo cliente. Ele tem resultado pra caralho pra ele me falar que ele tem... Parece aquele casamento que tá tudo bem e a mulher fala assim, ainda não conheci gente suficiente pra saber se é você, quase como se fosse... Não tô falando algo que seja normal, mas tipo, acontece esse tipo de coisa. Sim. E aconteceu. Então foram casos assim engraçados. Pois é. Beleza, então assim, responder os gargalos da tua empresa e tudo mais, eu não conseguiria sem antes, pelo menos ter um fluxograma, né? Pensar lá dentro, né? Mas... Se é tirar você, eu te pergunto, o que você faz?
Exatamente, eu sabia que você ia trazer essa pergunta. Então, hoje eu tenho duas grandes responsabilidades, que é onde eu mais trago vantagem competitiva para a empresa. A primeira é enquanto líder comercial, então eu sou o closer da empresa. Tá. Então, meu melhor papel é ter a minha agenda cheia de reuniões comerciais. É aí que eu trago o resultado. Outro ponto que eu faço também, que é muito relevante, que ocupa muito do meu tempo. Eu sou quase um RP da empresa. Tá. Então, eu sou mesmo relações públicas. Tá. O podcast é parte da estratégia de relações Sim. públicas, mas não é relações públicas. É parte da estratégia quase como se fosse de inbound marketing, né? Mas olha que bacana. Já vou falar do podcast. Aham. Imagina que ele começou. Quantas vezes tu viu o Arthur num KiwiCast? Ele nunca teve lá, mas é o perfil dele. Não, beleza. Não, nunca teve lá no sei, mas tipo assim, ele nunca tá lá. Tipo, Exato, ele não é... exato. Mas tipo assim, Mas o Primo Cash eu vi o Thiago Nigro muitas vezes lá. não, beleza. Mas aí ele quer ter, ele não pediu pra sair. Se ele tá me pedindo pra sair. Não, mas isso aqui eu quero ficar o dia inteiro fazendo, porra. Entendeu? Eu tô perguntando dentro da... O que eu quero, é tá falando pra uma câmera. Tipo, começar, fala galera, entendeu? Tá, então o que tu não quer fazer? Exato. O que eu não quero fazer? Nada, eu adoro o que eu faço. Esse é o problema. Não é isso que eu Tá, quero vamos dizer. lá É o então, seguinte, vamos me que eu quero desafiar, dizer- vamos me desafiar. O que poderia ter outra pessoa fazendo? Mas não é tu só... faz? Ok, boa. Primeiro, um closer. Tá. Segundo, a parte de gestão das pessoas, então também isso acaba por ser a liderança. Então, por exemplo, a gente tem toda a parte de recursos humanos. A Raíssa, ela é a parte técnica dos recursos humanos, então a gente tem toda uma estrutura de, por exemplo, de recrutamento. Então a pessoa preenche na etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, mas no final ela vai falar comigo e tem que conectar. Porque currículo é muito bonito, mas se não conecta e não tá na mesma frequência de crescimento que a gente quer, porque a gente cometeu esse erro recentemente. Contratar por currículo e a pessoa não tá na frequência que a gente precisava. Cultura precisa ter fit cultural. Fit cultural, exatamente. Então, quando você pergunta assim, o que você gostaria de deixar de fazer, não é porque eu não gosto de fazer, é porque se eu morrer amanhã, e aí se caminha quais próximos passos, entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Então, É quase que uma sucessão. uma sucessão, quase como se fosse uma sucessão, mesmo porque eu ainda dá pra escalar muito mais. Exato. Então, dando pra escalar muito mais, se agora eu já imagino que tem pequenos escopos de trabalho que se preenchido já não precisa de mim, o que é uma agency de 100 funcionários e 1.000 clientes? Entende o que eu tô falando? Sim, muito. Então, no próximo etapa, é porque nesse momento que a gente também querendo ou não, é um platô. Porque se a gente tá aqui numa, vamos supor, 40 clientes. Sim. High ticket não, mas ticket bom. 40 clientes. Aí cresce 5, sai 3. Cresce 3, acaba o contrato de outros 3. Entende? Entendo. E fica aquela... Sempre, graças a Deus, tem mais entrando do que saindo. Sim. Mas na prática parece um modelo muito platô, porque a gente não controla determinadas variáveis que eu gostaria de controlar. Até esse é o próximo nível do negócio que a gente está caminhando. Eu ia perguntar se o pessoal tá num estresse máximo já. Se o time já tá no seu pico. Esteve em janeiro, por exemplo, e fevereiro. Com quantos clientes? Com esses 40. Pronto. Então aí provavelmente... Ou eram os 40 clientes, né? Então a gente pode botar a culpa no cliente, ou a gente já pode achar aí pelo menos um indicador de platô realmente da tua empresa. Exato. E aí qual que é o próximo passo que a gente quer dar para sair desse platô? Que é o produto, focar num produto mais high ticket que envolve colocar profundidade em determinado segmento. Exemplo prático. Hoje o nosso foco é em performance marketing, tráfego criativo e página de conversão. E a mais. Ou seja, diminuir a quantidade de foco de colocar Novos cliente, mas focar num cliente high ticket que vai pagar não só por esses 3 pilares, mas pelo pilar implementação do CRM, pelo pilar treinamento comercial, pelo pilar entregar o lead já Pronto. cliente para ele. Entende? E ter participação no resultado, porque aí a gente tem mais leverage. Sim. Entende? Então, o foco... eu tô dando um exemplo, não sei se vai ser esse o desenho final, mas algo nesse sentido, tá? Para quê? Pra gente controlar mais variáveis e aprofundar e ter mais resultado com o cliente. Porque a nossa dor hoje eu não controlo... É aquilo que você falou. Você já deve ter cliente que você entregou muito lead e não deu em nada. E a gente não quer ficar passando por isso. Então, como não passar por isso? Talvez mudar um pouco o que é a nossa oferta. Entendeu? Oferta, qualificação. Isso aí entraria muito mais numa parte de performance, né? Como a gente chama também lá na empresa independente. E não é uma parte que eu atuo. Por mais que eu tenha lá estudado muito sobre isso, eu acabo não falando porque eu não me atualizei também sobre o mercado e etc. Mas do que você falou, e eu achei até curioso, né? Porque uma das coisas que você coloca como um upsell ou um LTV ou um a mais para o teu cliente é trazer o cliente pronto para ele, que é uma dor tua. Exato. Entende?
E eu acho isso muito, muito legal. Mas o bloqueio tem intimidade com... Exatamente. Né? Tem intimidade com a... Esse é o ponto. Com o que você tem que entregar. Quando a gente começa a entender muito mais, a gente para de jogar esse tipo de coisa que escuta e fala, caraca, mano, olha como é que é legal esse consciente e inconsciente. Boa percepção, cara. Boa percepção. Mas eu sempre brinco que, principalmente para nós que empreendemos, a nossa dificuldade é a mesma dificuldade de alguém que tá jogando um jogo de lutinha no PlayStation, num videogame. Tenta falar todos os botões que você tá apertando ao mesmo tempo. Não tem como. É muita coisa que você tá fazendo. E você falar é quase que impossível. Então a gente tem aquele tal de feeling que a gente precisa botar num papel. Então o que eu sempre faço com os nossos clientes lá e até mesmo com a minha equipe, comigo mesmo? Por que eu tomei essa atitude agora de pegar esse copo de água? Tipo assim, o que me levou todos os pensamentos até eu falar? O que eu senti é a boca... Cara, tudo. Porque só assim eu vou conseguir chegar nas raízes. E aí quando eu chego na raiz eu consigo treinar. Então até mesmo quando um colaborador faz algo de errado, ao invés de mostrar pra ele o certo, eu pergunto... Qual que é a raiz disso, né? Falo assim, mano, por que tu fez isso? Por acaso a gente tem feito isso muito mais vezes mesmo, que é o porquê que esse erro aconteceu. E aí você vai conseguir ver, cara, o cara tinha uma intenção positiva por trás disso, por isso que ele errou, porque ele queria acertar. Na cabeça dele ele tá fazendo o negócio certo. Total. Então quando você muda ali, acabou. Ali tu tem mais tipo assim, tu tem o que a gente fala que é o ataque dos clones, né, dentro da empresa independente. Como é que a gente consegue criar clones nossos ou de alguma função pra conseguir ter mais de você fazendo aquilo ali? Putz. E como é que a gente consegue criar clones nossos? Primeiro de tudo é sabendo a quem clonar, né? Então, se você seria a pessoa a ser clonada, por exemplo. Exatamente, a gente precisaria ter que entender como é que são todos esses teus... As etapas do que eu faço, depois como isso é feito. Faz sentido porque se a gente não entende até onde, o que é a nossa vantagem competitiva, o que a gente entrega e como a gente entrega, como é que a gente consegue delegar isso. Então, meio que vocês são quase um psicólogo do empreendedor, né, velho? Cara, acaba acontecendo também, né? Acaba acontecendo. Então, surreal. Mas isso por quê? Isso é bacana. É o fit cultural. Entende? É o fit cultural. Eu hoje tô de calça jeans aqui porque eu acabei de chegar de viagem onde todas as minhas roupas estão sujas, senão eu estaria de moletom. Tipo assim... Entendi. E também porque o clima não tá tão... Eu sou calorento, então não tá tanto. Por isso que eu tô de boné. Porque esse é o fit cultural da empresa independente. Então, tipo assim, mano, o CEO usa chinelo e bermuda jeans. Então, cara... E camiseta, eu sempre brinco, e camiseta nerd, né? Sempre com alguma camiseta do Star Wars, de algum... É muito legal quando você vê isso numa empresa, né? Tipo, não é sobre certo e errado. Por exemplo, a Rita tava falando quanto que ela gosta de andar impecável. Sim. E ok, tipo, ela pode construir uma cultura onde as pessoas valorizam isso também e anda todo mundo impecável. E é isso que é construir cultura também. Exatamente. Né? É a pessoa se sentir bem daquela forma. Não. Eu tava escutando até um podcast seu, né? Com a Aron. A Aron até ela é... Eu acredito que seja ela mesmo, mas ou ela é cliente, é parceira de uma conhecida minha também. Da Renata, Patrícia. sim, Renata Arão. É. E você falou na engenharia que queria ser... Quando você era criança, queria ser... Isso mesmo, eu queria andar de terno quando Exato. eu fosse ganhar. E eu também já tive isso, né? Eu brinco que o meu sonho era trabalhar de terno com um computador na minha frente de cafeterias. Porque era o que eu via quando criança, aquelas pessoas. Eu tava passando no meio do shopping, tinha aqueles quiosquezinhos. E eu via pessoas de terno com um computador na frente. Parecia alguém importante, Exato. né? Legal isso. E é engraçado porque o Otton, criança, ele queria isso. E várias vezes eu chego e falo assim, mano, eu tô vivendo o sonho daquela criança, cara. Então, tipo assim, eu só não tô de terno porque eu não quero. Exato, porque eu não quero. Mas eu já usei também. E hoje em dia as crianças querem ser youtuber, né? Porque é a realidade de quem elas consideram bem sucedido, assim, Exato. de um lifestyle legal. Tem muito a ver com isso, né? Com o lifestyle que a gente considera o que a gente quer ter. Exato, então, isso pra mim é o mais importante, assim, de tudo, entre certo e errado. Que quando você se conhece, aí a gente vai voltar, né, pro negócio que era Não, mas de sabe o que é o empresa. mais louco que eu tô notando? Diferentes temas. A gente pode falar aqui de abajur e empreendedorismo. Vai chegar no autoconhecimento. Vai chegar. Não tem jeito. Eu vou te dizer por quê ainda mais. Né? Não que vai ser a máxima. Mas já parou pra pensar que a gente tá num momento onde todo mundo te diz o que tu tem que fazer? Então acaba que as pessoas estão perdendo a essência. E foi um problema meu.
também. Sim, você contou que Entendeu? se deixou levar pela opinião Exato. dos outros. E aí, quando eu descobri isso, e sempre defendo, mano, terapia é a melhor coisa da face da Terra. Obrigado, Marilice, minha terapeuta até hoje. Alguns anos me aguentando. Obrigado, Mário Ribeiro, por me aguentar também. Sim, sem dúvida, eu concordo. Então, quando você se conhece, é muito engraçado que tudo fica fácil. A verdade é essa, cara. Porque, tipo assim, tu não vai querer um negócio que tu não gosta. Ponto final. Real. Então, aquela variável deixa de ter. Tu pode não saber o que tu quer, mas o que tu não quer, tu já sabe. E aí tu vai só eliminando. Isso é tão louco, velho. Não, top demais. É isso que você tá dizendo, faz todo sentido. E eu penso que, quando você fala assim, é sobre saber o que não quer. É igual o conceito de liberdade, né? Porque as pessoas também pensam que... pensam não, mas põe como dos objetivos de vida ser livre, mas não tem noção do que é ser livre. Porque tem uma máxima que eu gosto muito, me identifico muito, que liberdade não é sobre poder fazer tudo, mas é não ser obrigado a nada. Exato. E é muito real isso. Tipo assim, você pode fazer muita coisa pelo estilo de vida que você tem hoje. Mas você não é obrigado a muita coisa. E essa parte de não ser obrigado a muita coisa, que é sim liberdade, na minha visão, entende? E eu complemento ainda nisso daí, porque a liberdade, ao mesmo tempo, ela é uma grande prisão, né? Porque muita gente acredita que liberdade é não precisar fazer nada. E aí, por acreditarem nisso daí, elas não fazem o que tem que ser feito. Isso também é real. Que muitas das vezes precisa ser coisa que a gente não gosta. Ainda mais num processo de construção de algo. Principalmente aí. Mas tem a ver com, por exemplo, olha, você teve a liberdade, por exemplo, você casou e tem todas essas brincadeiras assim de que, não, casou já era, agora perdeu a liberdade, agora não sei o quê. Mas assim, você não casar também é uma decisão, as duas coisas são uma decisão. E uma coisa você é livre para não casar, mas a partir do momento que você casou, você abriu mão não, você escolheu determinadas coisas. Exatamente. E a partir do momento que você também não casou, porque você decidiu que não vai casar, você abriu mão de outras coisas. Exato. Então, é sobre sempre um trade-off, na minha visão. É o ônus e o bônus de todas as decisões. E para mim, a vida é baseada em decisão. Decisão e disciplina. Eu não poderia concordar mais. Pra mim é só balançar a cabeça. Inclusive, eu te indiquei um livro vocês que acompanham ele sabem o momento que o cara tá passando. O Iron Man tá na minha frente aqui. Isso vai ser foda. Aquele livro do Joko é sensacional, mano. Disciplina. Disciplina, é tudo disciplina. Tá no to-do list. Tá no to-do list aqui. É tudo disciplina. E são dois livros que falam muito sobre isso. É porque é o mesmo do... Extreme Leadership. Liberdade, isso. E são dois livros que eu gosto muito quando... eu acho que eu até deveria ler ele todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa. É o Disciplina e A Única Coisa. São dois livros surreais. Eu não posso ler A Única Coisa de novo agora. Porque vai contra muita coisa que eu tô fazendo. Eu ia Tem dois livros. A Única Coisa e o Essencialismo. Se você ler esses dois livros assim, e você é uma pessoa que tá fazendo o que eu tô fazendo, que é milhões de coisas, você vai largar tudo. Por acaso... E isso é engraçado, né? Porque eu só consegui fazer a única coisa na minha vida não foi a única vez, mas a última vez que eu fiz uma única coisa foi quando eu comecei o YouTube, né? Então eu larguei exatamente tudo pra falar, mano, faz muito tempo que eu não começo nada do zero. Que top. Entende? Então, tipo assim, eu simplesmente me desprendi de tudo que eu sabia e falei, eu preciso fazer isso daqui. Eu preciso passar por esse processo aqui. E talvez por isso tenha até demorado mais. Não, eu identifico. Eu passei nessa fase também quando eu larguei a parte do dropshipping e resolvi focar só no serviço. E é surreal a capacidade de escala que você traz quando você foca numa coisa. Exatamente. É bizarro. Exatamente. Total. Quanto tempo a gente tem, né? Porque a gente só tá falando aqui. Não, mas a gente tá caminhando agora pra uma fase final do episódio. E uma coisa que eu faço muitas vezes, muitas vezes não, todas, é pedir pro convidado deixar uma mensagem, deixar um insight, principalmente voltado pra essa questão da autonomia de uma empresa, da liberdade de você conseguir construir um negócio independente, que é até o nome que permeia hoje a sua missão de vida quase. O que você deixaria para esse empreendedor que está nesse processo de ser escravo da empresa dele? Daria um feedback aí para mudar essa chave? Eu gosto muito de reconhecer o que levou ele a ser empreendedor, né? Porque muitas das pessoas aí não tinham dinheiro ou estavam insatisfeito no que fazia e começou a empreender porque acreditava que aquilo ali traria muito resultado. Então é muito difícil tu chegar pra pessoa e falar assim, cara, olha só, ela nunca ganhou 10 mil e ela começa a ganhar 10 mil e eu chego pra ela e falo, pega 2 mil desses 10, contrata alguém, porque eu tô te falando que esses 2 mil vai virar 10 só ele.
que era muito também do que o pessoal do dropshipping na época passava com o tráfego. Então, assim, cara, tu demorou muito tempo pra chegar naquele ponto ali. Então a pessoa tem aquilo ali como sendo My Precious, né? Aquele Sméagol lá do Senhor dos Anéis que eu nunca assisti, mas pra ele é tudo. E quando a gente entende que isso daqui não é tudo, na verdade não é nem o começo, mas aquilo ali é uma ferramenta que vai potencializar ele lá pra frente, ele vai precisar parar, ter frieza, às vezes não, sempre o empreendedor vai ter que ter estômago pra isso, e a partir daí ele vai conseguir se conhecer a empresa dele, né? Ou às vezes criar a empresa dele, porque até então ele não tinha empresa. E aí depois que esse passo tá dado, cara, é batata. Surreal. Porque daí vai vir um fit cultural e daí a paixão, é aquele negócio, tipo assim, mano, tu vai ter uma família fora da tua família. Faz todo sentido, mano. É de explodir a cabeça, real, porque é a dor de muita gente, de muito empreendedor. Muito obrigado por trazer tanto valor aí em forma de episódio. Tenho certeza que causou aí uma provocação boa na galera que nos ouve. E muito obrigado por ter saído lá da Alemanha na correria, chegado quase que direto pro episódio. E tamo junto demais. Cara, gratidão, tá? O convite. É a segunda vez que a gente se vê pessoalmente, inclusive. A gente já falou muitas vezes ali pelo WhatsApp, Instagram, mas demorou pra conseguir encontrar pessoalmente. E depois agora no podcast. Top demais. Muito obrigado. Tamo junto, cara. Contem comigo. Boa. Galera, espero que tenham gostado do conteúdo. Se fez sentido pra você, senta o dedo no like, se inscreve no canal, que como eu sempre digo, é só o começo.